Valentões tentam queimar casa de menina e gatinho, mas soldado especial faz surpreender. Era uma noite normal na pequena cidade de Santa Clara, onde o sussurro da brisa e o farfalhar das folhas pareciam esconder segredos. Lila, uma jovem de espírito indomável, estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade. Com os olhos cheios de determinação, ela havia decidido cuidar de um cachorro abandonado, um pequeno vira-lata com um olhar triste, que aparecera em sua porta. As ruas eram estreitas e os olhares podiam ser cortantes. Fúria sussurrante se espalhou entre um grupo de valentões, enfurecidos pela audácia de Lila, que ousara se opor a normas não escritas que sustentavam a intolerância na cidade. O céu escureceu quando, em uma noite fatídica, os valentões finalmente assumiram sua posição. Gritos ecoaram enquanto eles se reuniam em frente à casa de Lila, suas vozes fazendo o aire vibrar, com ameaças e promessas de destruição. O pavor apertava seu coração, e as mãos tremiam quando era seu avô, Roberto, um ex-soldado que sempre carregou os fantasmas de uma guerra que lutou, mas nunca falou. Ele apareceu em meio à fumaça, seus olhos encrespados de fúria e descrença. "Precisamos sair agora", disse, puxando-a para fora. Mas os segredos mais obscuros de Roberto estavam prestes a ser revelados. No jardim, logo após escaparem das chamas, em detalhe a fez parar. Ao lado de uma antiga árvore, uma marca, um emblema familiar que a cidade conhecia, mas preferia esquecer. Roberto, com a voz trêmula, contou que aquilo estava ligado a uma dívida de sangue antiga, a qual aquelas chamas eram apenas o início. Porque aqueles valentões estavam tão enfurecidos. A cidade estava dividida entre aqueles que se compadeciam com Lila e a coragem dela em lutar pelo desamparado, e aqueles que viam na intolerância um sinal de poder. Enquanto a noite se tornava mais fria e as chamas começaram a se apagar, Lila sabia que precisava descobrir toda a verdade, e rapidamente. Olhando, ela não poderia apenas se defender. Precisaria lutar por justiça, por ela, pelo cachorro e por uma cidade que se perdia numa espiral de ódio. Então, conivente com o passado de seu avô e os mistérios que a cercavam, Lila fez uma promessa a si mesma. Ela enfrentaria essa batalha. Mas em meio ao desespero, algo inesperado ocorreu. Um bilhete apareceu na porta, como se a cidade fosse cúmplice de um jogo macabro. Com uma única frase escrita à mão: "Você está em nossa lista." O coração de Lila disparou, e a incerteza tomou conta do ar. Sobre quem poderia ajudar e quem de fato era o inimigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like, pode. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lila ficou paralisada diante do bilhete. "Você está em nossa lista." As palavras martelavam em sua cabeça, como se ecoassem um abismo sem fim. A adrenalina pulsava em suas veias. O avô, Roberto, segurava sua mão com firmeza, mas seus olhos eram um misto de preocupação e revelação. "Precisamos ir, agora mesmo, Lila." Ele a puxou, mas algo a deteve. Uma sombra surgiu atrás deles, lenta e ameaçadora. Lila se virou rapidamente e seu coração despencou. Diante dela, não eram apenas os valentões. Era o seu melhor amigo, Lucas, conhecido por sua lealdade e calor. Agora, com um olhar gelado. "Desculpe, Lila", ele disse, a voz carregada de um peso que Lila nunca havia ouído antes. "Você não entende.
Eles sabem sobre você. Lucas, o que está acontecendo? A voz de Lila tremia, um nó se formando em sua garganta. O que ele queria dizer? Por que estava ali, ao lado dos valentões? Você não é quem pensa que é. Lucas continuou, cada palavra parecendo cortar o ar ao redor deles. A cidade, nós, todos fazemos parte de algo maior. E você está no meio disso, sem nem perceber. Roberto, a poucos passos, olhou para o neto com preocupações crescentes. O que quer dizer com isso, garoto? A tensão estava no ar, pesada e elétrica. Lucas hesitou, os olhos se desviando. Eu não posso entrar em detalhes agora, ele falou quase sussurrando. Mas você precisa saber que sua família tem um passado sombrio, e isso trouxe os valentões até você. Lila sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu mundo, construído nas pequenas felicidades diárias, desmoronava. Não, isso não pode ser verdade. As lágrimas começaram a brotar, misturadas com a fumaça que ainda pairava no ar. O cachorro ao seu lado rosnou suavemente. Percebendo a ansiedade crescente, as vozes dos valentões se intensificaram, como um coral de maldade. Deixe essa garota, Lucas. Ela não vale seu tempo. Gritaram, as palavras querendo cortar laços que ela acreditava serem indestrutíveis. Você precisa ouvir, Lila. Lucas insistiu, sua expressão mais angustiada. Todo esse tempo, você esteve no centro de um jogo que não propôs. Sua família, seu avô. Eles estão envolvidos numa história que remonta a gerações. Nesse momento, a cidade inteira pareceu gritar. Lila olhou para Roberto, que a encarava com um misto de culpa e dor. Não é verdade, não pode ser. Ela queria crer que toda aquela cena era um pesadelo e que ela acordaria em sua cama, com o cachorro seguro ao seu lado. Mas o que mais a deixou horrorizada foi quando Lucas então olhou para os valentões e com um gesto decididamente traiçoeiro. Vocês precisam fazê-la sair do caminho. Só assim podemos fazer a cidade retornar ao que deveria ser. Senão, seremos todos consumidos. A revelação cortou como um punhal. Os amigos, a segurança que ela sentia, tudo isso se desmantelava rapidíssimo diante de seus olhos. Lila sentiu uma raiva crescer dentro dela, tão intensa que quase a sufocava. Você não é o Lucas que eu conheço, ela gritou, e a fúria tomou conta. Mas algo dentro dela, um eco da verdade, lhe disse que talvez houvesse mais do que ela sabia sobre a família que amava. Nesse instante, algo distinto aconteceu. Uma sirene aguda cortou a noite, fazendo todos se virarem para a rua. Luzes de emergência piscavam à distância, e a sensação crescente de caos tornou-se palpável. A polícia estava chegando. Ainda sem saber se essa era sua salvação ou um novo tipo de prisão, Lila olhou para Roberto, que agora parecia apostar tudo no momento. Vamos, Lila. A verdade não está segura mais do que nunca. Precisamos ir, agora. E quando Lila estava prestes a correr, a última coisa que viu foi Lucas, a dor nos olhos dele como uma faca. Antes que pudesse processar tudo, o mundo à sua volta desmoronou de novo. Num relance, seus amigos, sua casa, até mesmo sua ideia de quem ela era, haviam se tornado sombras intransponíveis na noite escura. O que mais estava escondido nas sombras de Santa Clara? A sirene cortou a noite como um grito de socorro. O barulho fez Lila e Roberto virarem a cabeça em direção à rua. As luzes da polícia piscavam, banhando o cenário em flashes azuis e vermelhos, criando sombras dançantes que pareciam perigosas e convidativas ao mesmo tempo. Vão nos prender? Lila murmurou, o coração batendo rápido como um tambor. Roberto respondeu, seus olhos fixos em uma figura que emergia da escuridão. A luz da sirene iluminou o rosto de Lucas, que estava se afastando dos valentões, aparentemente atraído pela chegada dos policiais. Lucas, vem aqui!
Lila gritou, mas ele hesitou. A expressão no rosto dele estava distante, quase perdida. Então algo mudou. Uma explosão de gritos e movimento. Um dos valentões fez um gesto brusco e Lucas caminhou lentamente na direção deles, mas não para ajudar. Para se unir a eles. O coração de Lila afundou. O que você está fazendo? Sua voz tremia. Você era meu amigo. Neste momento, uma nova figura apareceu. Era a chefe da polícia, delegada Almeida. Ela conhecia Lila desde pequena e tinha um olhar penetrante que parecia entender o que estava em jogo. Lila, Roberto, ali, rápido! Ela estava correndo em direção a eles, mas o caos ao redor tornou tudo confuso e assustador. No instante seguinte, tudo aconteceu rápido demais. A delegada levantou a arma, apontando-a na direção dos valentões. Afaste-se! Ela gritou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mas as palavras de alerta foram recebidas com risadas cruéis. Lila, em um turbilhão de emoções, não conseguiu entender como tudo se desfez tão rapidamente. E foi então que um grito estrondoso ecoou. Uma explosão. O carro da polícia, estacionado de forma descuidada perto da margem da calçada, explodiu em fogo e metal, enviando detritos voando pela rua. O calor a atingiu em cheio. Lila se jogou para o lado, puxando Roberto com ela, enquanto um pedaço de metal passava raspando em seus ombros. Vá! Roberto gritou, puxando a mão de Lila. Mas Lila ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela olhou para Lucas, que agora estava cercado pelos valentões e tinha um olhar que parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Nós sabemos quem você é, Lila. Um dos valentões gritou, e o choque em seu rosto era profundo. A verdade está a caminho, e você não poderá escapar. A adrenalina pulava nas veias de Lila. O que isso significava? O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, mas dentro dela, uma tempestade se formava. A delegada Almeida estava lutando para recuperar o controle da situação, mas a confusão crescia. Gritos, chamas, fumaça. Uma sensação de urgência tornou-se um pano de fundo inescapável. O que mais estava escondido naquela cidade? Enquanto o caos se desenrolava, algo mais aconteceu. Um homem, vestido de forma sombria, emergiu da multidão. Seu olhar era fixo e determinado. Ele caminhou em direção a Lila e Roberto, como se soubesse exatamente quem eram. Eu vim por você, Lila, ele disse, sua voz grave cortando o barulho ao redor. Seu passado não está acabado. Está apenas começando. E naquele instante, Lila percebeu que a verdade que tinha como certo poderia ser a maior mentira de todas. O que ela realmente era. Com uma fé balançada, ela virou-se para seu avô. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de medo e esperança. O que você sabe sobre isso, avô? Antes que Roberto pudesse responder, uma nova explosão ressoou. Desta vez mais perto, e a noite se tornou mais escura ainda. A cidade de Santa Clara, uma vez um lar, agora parecia ser um campo de batalha, onde cada segredo revelava mais perguntas. E Lila, no olho do furacão, tinha muito mais a descobrir do que poderia imaginar. O que mais havia na lista a qual ela estava inserida? Cada resposta parecia carregar mais perguntas, mais ameaças. O rosto de Lucas, marcado por traição, pairava em sua mente. E enquanto a fumaça a envolvia, Lila sabia que a luta estava apenas começando. Lila ficou paralisada. O homem sombrio, diante dela, parecia ter surgido do nada. Seu olhar intenso e determinado fixado nela. Eu vim por você, Lila, ele disse. Sua voz profunda, cortando todo o caos ao redor. Seu passado não está acabado. Está apenas começando. O tempo pareceu congelar. O que ele queria dizer? O que significava aquele encontro dramático? O caos em torno dele sumiu enquanto Lila tentava processar aquelas palavras. Quem é você? Ela conseguiu murmurar, sua mente girando.
O rosto do homem era familiar de alguma forma. Lembranças distorcidas de uma história que ela não conhecia começavam a vir à tona. Não há tempo para explicações agora. Precisamos de você, ele disse, avançando um passo em direção a Lila. O olhar de Roberto estava fixo no homem. Quem é você? O que você sabe sobre a nossa família? A tensão era palpável. Os valentões estavam se aproximando, ainda irritados, mas agora algo mais estava no ar. As vozes da multidão se tornavam murmúrios ininteligíveis. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não está pronta, mas a verdade virá à tona. Prepare-se para o que a noite trará. Então, como se invocada por suas palavras, uma nova explosão balançou a terra sob seus pés. O chão tremeu, as luzes da polícia piscavam, e a delegada Almeida estava agora lutando contra o tempo ao tentar controlar a situação. Afastem-se, ela gritou, apontando sua arma para o grupo de valentões. Mas eles estavam cativos em sua própria raiva, prontos para atacar. Lila olhou para o homem, seu coração acelerado. As chamas já tinham queimado demais naquela noite. Porque você veio por mim? Eu não sou ninguém. Sua voz mal era um sussurro. O homem solene apontou para Lucas e os valentões. Porque você é tudo, a chave para a restauração e a destruição desta cidade. Os olhos de Lila se arregalaram. A cidade? O que isso tinha a ver com ela e seu passado? O que mais estava escondido ali? Você não sabe o que está dizendo, retrucou, sem querer acreditar nas revelações que pendiam no ar. Mas ele continuou. Você está ligada a um legado que se estende por gerações, e todos sabem quem você realmente é. Lucas, com um olhar vazio, finalmente se aproximou. Lila, você precisa entender. Eles virão atrás de você, e se não tomar cuidado, acabará como nós. As palavras dele cortaram como uma faca. Como nós? O coração dela disparou. O que Lucas queria dizer? Uma nova sirene ecoou próximo, e um grupo de policiais armados começou a cercar a área. Mas no meio da confusão, o homem sombrio tomou a frente e olhou diretamente para Lila. Agora, venha comigo, se você quiser saber a verdade. Ele pegou a mão dela. A conexão era estranha, como um imã que a puxava para um destino desconhecido. Esperamos a vida toda por isso, Lila. A cidade precisa de você, e você não pode se esconder mais. O desespero tomou conta dela, e de repente, tudo começou a fazer sentido em sua mente. Um quebra-cabeça que estava prestes a se completar. Mas então, antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma figura surgiu entre os valentões. Era a mãe de Lila, Clara, com lágrimas nos olhos e uma expressão que Lila nunca tinha visto antes. Não acredito que você se envolveu nisso, Lila, gritou. Você não sabe o que está fazendo. A bomba estava lançada. Um nó se formou na garganta de Lila. A presença da mãe na confusão a encheu de nervosismo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Gritou. Mas Clara apenas olhou para o homem sombrio com desprezo. Você não pode levá-la, nunca. O silêncio cortante se seguiu. O olhar de Roberto se alternava entre Lila e Clara, enquanto o coração dela feria ao perceber a tensão. Você não pode impedi-la. O homem sombrio gritou, enquanto a multidão murmurava. O pânico começava a se espalhar. A tensão aumentava e o rosto de Clara se retorcia em angústia. Finalmente, ela soltou. Você é a verdadeira causa de tudo isso, Lila. Eles estão atrás de você por causa do nosso passado. Do que você está falando? O mundo de Lila virou de cabeça para baixo. Clara olhou diretamente em seus olhos, e suas palavras foram como um soco no estômago. Você não é apenas uma garota comum. Sua origem eu deveria ter te contado antes. Você é a última de uma linhagem que está no centro do poder de Santa Clara. E naquele instante, tudo se desfez. As chamas, os valentões,
a traição de Lucas. Tudo estava conectado por fios invisíveis de uma verdade que começava a se revelar. Você está brincando? Lila murmurou, o choque em seus olhos escurecendo a esperança que lhe restava. O que mais está escondido, mãe? A resposta estava prestes a lhe ser revelada, enquanto a noite em Santa Clara se tornava ainda mais sombria. Uma batalha estava por vir, e nada seria como antes. E com isso, Lila ficou paralisada em um redemoinho de emoções, ciente de que nada do que sabia poderia a proteger bem agora. Lila ficou paralisada. O homem sombrio diante dela parecia ter surgido do nada, seu olhar intenso e determinado fixado nela. Eu vim por você, Lila, ele disse, sua voz profunda cortando todo o caos ao redor. O passado não está acabado. Está apenas começando. O tempo pareceu congelar. O que ele queria dizer? O que significava aquele encontro dramático? O caos em torno dele sumiu enquanto Lila tentava processar aquelas palavras. Quem é você? Ela conseguiu murmurar, sua mente girando. O rosto do homem era familiar de alguma forma. Lembranças distorcidas de uma história que ela não conhecia começavam a vir à tona. Não há tempo para explicações agora. Precisamos de você, ele disse, avançando um passo em direção a Lila. O olhar de Roberto estava fixo no homem. Quem é você? O que você sabe sobre a nossa família? A tensão era palpável. Os valentões estavam se aproximando, ainda irritados. Mas agora algo mais estava no ar. As vozes da multidão se tornavam murmúrios ininteligíveis. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não está pronta, mas a verdade virá à tona. Prepare-se para o que a noite trará. Então, como se invocada por suas palavras, uma nova explosão balançou a terra sob seus pés. O chão tremeu. As luzes da polícia piscavam. E a delegada Almeida estava agora lutando contra o tempo ao tentar controlar a situação. Afastem-se! Ela gritou, apontando sua arma para o grupo de valentões. Mas eles estavam cativos em sua própria raiva, prontos para atacar. Lila olhou para o homem, seu coração acelerado. As chamas já tinham queimado demais naquela noite. Por que você veio por mim? Eu não sou ninguém. Sua voz mal era um sussurro. O homem solene apontou para Lucas e os valentões. Porque você é tudo, a chave para a restauração e a destruição desta cidade. Os olhos de Lila se arregalaram. A cidade? O que isso tinha a ver com ela e seu passado? O que mais estava escondido ali? Você não sabe o que está dizendo, retrucou, sem querer acreditar nas revelações que pendiam no ar. Mas ele continuou. Você está ligado a um legado que se estende por gerações, e todos sabem quem você realmente é. Lucas, com um olhar vazio, finalmente se aproximou. Lila, você precisa entender. Eles virão atrás de você, e se não tomar cuidado, acabará como nós. As palavras dele cortaram como uma faca. Como nós, o coração dela disparou. O que Lucas queria dizer? O homem sombrio colocou a mão no ombro de Lila. Era um gesto protetor, mas ela se afastou. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? E foi então que uma voz familiar ecoou da multidão. Ela é a culpada! Tudo isso é culpa dela! Era Clara, sua mãe, com os olhos cheios de desespero. Você se meteu em algo que não entende, Lila. O olhar dela era de pura dor e medo. Mãe, o que você está dizendo? Lila gritou, sua voz tremendo. Você está errada! Clara hesitou. Eu não queria que você soubesse assim. Mas você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. O que você, nossa família, está escondendo faz parte de algo muito maior. Lila piscou, confusa. Era como se o chão estivesse desmoronando sob ela. Então, do nada, uma sombra surgiu por trás de Clara.
Um homem alto e com uma fisionomia semelhante à de Lila. Você precisa ouvir, Lila. Ele disse, sua voz tão familiar que a gelou até os ossos. Sou eu, seu pai. O mundo dela girou. O homem que ela pensava estar morto. O homem que Clara sempre omitiu, que sempre foi um mistério. A cidade pareceu parar enquanto Lila lutava para absorver. Você não pode ser. Seu coração batia descontroladamente, como se tivesse sido atingido por um raio. Eu voltei para te proteger, Lila, continuou ele, com uma expressão sombria. O que se aproxima é maior do que você imagina. Eles acreditam que você é a chave, mas eles não sabem que, assim como o passado, o futuro é enganoso. Os valentões ao fundo hesitaram, as faces transformadas em máscaras de horror. A delegada Almeida piscava em confusão, sem saber em quem ou em que acreditar. O caos agora estava em seu clímax. Você não sabe a verdade sobre a nossa linhagem, disse ele. Sobre o que realmente somos. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Até mesmo os valentões estavam em choque. O pai de Lila olhou para ela, e aqueles olhos, que ela jamais imaginou ver de novo, continham tanto amor quanto dor. Toda a cidade está prestes a ficar em chamas por causa do que você carrega. E somente você pode decidir como isso termina. E ali, naquele instante em que tudo ficou confuso, Lila percebeu que as respostas não eram simples. Ela não sabia em quem confiar. As chamas atrás pareciam dançar com uma nova intensidade. E o peso da verdade que acabara de descobrir a esmagou. E o que você quer dizer com isso? A dúvida vagava em sua mente. O que realmente queria saber? E enquanto o caos se intensificava, a única certeza era que o mundo que ela conhecia estava prestes a ruir, levando consigo tudo o que acreditava ser verdade. Lila ficou paralisada. O homem diante dela continuava a falar, mas suas palavras eram como ecos em sua mente confusa. Ele era seu pai, o homem que achava ter perdido para sempre. A confusão a envolveu como um manto pesado. Você? Como você pode estar aqui? Sua voz tremia. Havia tanto amor e dor em seus olhos, mais do que ela poderia suportar. Clara, a mãe, parecia impassível. Isso não é o que você pensa, Lila. O desespero em seu olhar era palpável. Ele não pode ser confiável. Mas o que Clara sabia que Lila não sabia? Ela olhou para o pai, esperando uma explicação. Mas antes que ele pudesse responder, uma onda de gritos explodiu da multidão ao redor. Os valentões, encurralados entre a polícia e a multidão assustada, começaram a recuar. Mas a confusão estava em seu ápice. As chamas atrás deles iluminavam os rostos angustiados e a tensão no ar era de eletricidade pura. Lila podia sentir o coração batendo forte no peito, ecoando o caos ao seu redor. Vocês não vão escapar! Um dos valentões gritou, avançando em direção a Lila e seu pai. Mas então, um clarão de luz cortou a noite, e o ponto de convergência da tensão se transformou em um cenário surreal de movimento abrupto. Um carro da polícia, cercado por agentes nervosos, explodiu em chamas, um efeito dominó de caos. A explosão a lançou para trás, e Lila caiu no chão. Tudo parecia estar em câmera lenta. O choque, o calor da explosão que quase a queimou, a fumaça que invadiu seus pulmões. Ela piscou, tentando se recompor, e então viu seu pai, jogado ao chão, uma expressão de dor profunda em seu rosto. "Mãe!" gritou, enquanto se levantava, arrastando-se para socorrer o homem que uma vez sonhou ter conhecido. Mas ao se aproximar, um segundo grito rasgou a noite. "Lila, não!" A voz era Lucas, ainda cercado pelos valentões. "Por que você está fazendo isso?" Lila se voltou para ele, seu coração quebrando. A ira que queimava dentro dela não se comparava ao medo que sentia por seu pai. Então, uma segunda explosão ocorreu. Um dos valentões havia atirado um dispositivo explosivo que explodiu em meio à confusão.
lançando uma fumaça espessa que obscureceu a visão. O pânico se espalhou. Gritos de medo e dor se misturaram ao eco das sirenes que se aproximavam. Mas havia algo mais. Algo que a fez hesitar. Eles estão atrás de você por causa do que você carrega, gritou Lucas, o desespero em sua voz ressoando com um eco de verdade. Você precisa entender, eles não podem saber da sua linhagem. Lila olhou para seu pai, que agora estava tentando se levantar pelo próprio esforço. Havia algo mais ali, algo que a fazia sentir que tudo o que soubera era uma ilusão. E então, em um ato de desespero, seu pai disse as palavras que mudariam tudo. A maldição da nossa família, ela não é o que pensávamos. Fui enganado. O peso da revelação a atingiu como um tsunami. Enganado? O que você quer dizer? Mas antes que ele pudesse explicar, alguém da multidão disparou contra ele. Um tiro ecoou, e todos pararam, o som reverberando através do caos. O olhar de horror se espalhou pelos rostos ao redor. O pai de Lila caiu, e o tempo congelou. Não! Ela gritou, correndo em direção a ele. Mas algo a fez parar. O homem sombrio, o estranho que dizia conhecê-la, sorriu de uma forma que não era amistosa, enquanto olhava para o agito. Isso estava escrito. Os valentões agora estavam atordoados, e Lucas se aproximou com uma expressão angustiada. Lila, precisamos ir, agora! Mas Lila não conseguia se mover. O pânico a paralisava enquanto ela averiguava a cena horrenda. Seu pai estava se contorcendo no chão, e a confusão repleta de gritos e dor girava ao redor dela. E foi nesse momento que Clara, em um impulso, atirou um olhar mortal em direção ao homem sombrio. Você sabia? Sua voz tremeu, cheia de veneno. Você trouxe tudo isso para nossa família. E a verdade começou a surgir entre as sombras. Uma teia de mentiras que conectava passado e presente. Ouvindo Clara, o mundo de Lila quebrou em pedaços. A sensação de traição atingiu-a em cheio. De quem eu realmente sou? Suas palavras saíram como um sussurro. O peso da confusão era esmagador. Ela precisava saber. O que estava escondido sob a superfície daquela cidade? Quando tudo parecia perdido, uma terceira explosão ecoou e novas chamas começaram a se espalhar. Não era o fim, mas apenas o início de algo muito maior. Uma guerra estava se formando diante dela, e Lila não sabia como sobreviver. Mas antes que pudesse pensar, tudo ao seu redor desmoronou, e sua vida nunca mais poderia ser a mesma. A resposta que ela tanto buscava estava mais próxima do que imaginava, e a noite em Santa Clara se tornou um cenário de segredos terríveis e um futuro incerto. O que ela faria agora? Lila ficou paralisada. O homem diante dela, seu pai, estava ferido caindo lentamente ao chão. O mundo girava em sua mente. As chamas dançavam atrás deles, e a fumaça começava a invadir seu nariz, deixando-a tonta. Não! Não, pai! Ela gritou, correndo para ele, seu coração acelerando. Clara, sua mãe, a seguiu apressada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lila, fique longe! Ela berrou, mas era tarde demais. Lila já estava ao lado do pai, segurando sua mão. Ele tinha um olhar distante, mas quando seus olhos se encontraram, Lila sentiu um calor de esperança. Por favor, fale comigo, ela implorou. Mas ele estava começando a desvanecer. Lila, murmurou, sua voz fraca. Não podemos deixar que isso aconteça. Você é a única que pode. Não! Clara interrompeu, sua voz intensa, como se ela estivesse prestes a explodir. Ele não pode te manipular. Lila, você precisa se afastar dele. Lila olhou para sua mãe, confusa, então para seu pai, que estava se contorcendo de dor. E então a atmosfera mudou. O homem sombrio, que tinha ficado em silêncio até agora, deu um passo à frente. Chega! Gritou ele, e a multidão ficou em silêncio. Está na hora de você saber a verdade. Lila piscou. O que ele estava fazendo? O que tinha a ver com ela?
O homem sombrio puxou algo de seu manto. Era um pequeno objeto brilhante. Um medalhão. Isso pertence a você, Lila, disse ele, estendendo a mão. Você precisa usá-lo. Uma explosão de luz iluminou o céu enquanto as palavras dele ecoaram nas mentes de todos ao redor. Lila hesitou. Aquilo parecia um instante de silêncio no meio do caos. O medalhão parecia pulsar, pulsando como se tivesse vida própria. Era bonito e atraente, mas uma sensação estranha a invadiu. Ela ergueu a mão, hesitando em tocá-lo. Nesse momento, uma nova explosão estourou perto de onde os valentões estavam, criando uma onda de choque que a fez cair para trás. Todo o caos tornou-se um turbilhão. A fumaça subiu, cobriu tudo, e quando ela finalmente recuperou a visão, algo mudou. Lucas, que estava entre os valentões, agora estava caindo, com um olhar de terror em seus olhos. Mas o que fez Lila engasgar foi o grito de Lucas. Lila, não! Você não pode! Ele estava sendo puxado para trás, enquanto um dos valentões o segurava, trazendo-o perigosamente perto de alguns dos policiais que se aproximavam. Desista, Lila! Sua voz soou angustiada. Lila sentiu seu coração parar. Por que ele estava agindo assim? O que eles queriam dela? Antes que pudesse pensar em algo, o homem sombrio interrompeu novamente. O que você não sabe é que Lucas é parte da razão pela qual você é perseguida. Ele sabe mais do que diz. As palavras foram como um golpe para Lila. Ela olhou para Lucas, que estava agora cercado por seus próprios amigos, seus olhos revelando um medo que ela nunca tinha visto antes. A tensão aumentava. Clara e o pai estavam tentando garantir a segurança dela, mas a realidade lhe atingiu de uma forma brutal. Lila olhou para o medalhão. Uma voz interior a sussurrou, dizendo que poderia ser a chave para tudo. Uma ligação. E então, enquanto todos assistiam em suspense, um novo barulho irrompeu. Uma figura conhecida surgiu por trás da multidão. A chefe da polícia, delegada Almeida, carregando um olhar determinado. Todos parem agora, ela ordenou, sua voz ressoando poderosa. Mas algo mais estava acontecendo. O chão sob os pés de todos começou a tremer. O que estava acontecendo? Lila olhou ao redor, a multidão se dispersando em pânico. Ela fez uma conexão profunda e angustiante. Os valentões não eram apenas um grupo de bullies, mas estavam participando de algo muito maior. Um segredo que poderia destruir tudo. Nesse exato momento, algo estourou. Uma fissura abriu no chão, em um canto do campo de batalha, e todos caíram em choque. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O homem sombrio gritou, tentando se mover, mas era tarde demais. A fissura se expandiu rapidamente, e uma onda de força começou a subir, empurrando tudo e todos para trás. Lila, por favor, toque o medalhão. O homem gritou, sua voz cheia de desespero. Você é a chave. Mas Lila hesitou. Uma escolha que poderia mudar tudo. E quando ela finalmente estendeu a mão em direção ao medalhão, ansiosa para saber a verdade, um grito rasgou o ar. O medalhão brilhou intensamente. E então ela viu visões de seu passado, do que esteve escondido todos esses anos. Lila ficou paralisada, uma lágrima escorrendo. O que é isso? Ela sussurrou, seus olhos arregalados. E nesse momento, tudo desmoronou. A fissura absorveu tudo ao redor, e no fundo, uma sombra abismal surgiu. O que isso significava para a cidade? O que estava realmente escondido? A única certeza era que nada seria como antes. Lila ficou paralisada. O medalhão brilhava, pulsando em sua mão, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor ecoou.
A fissura no chão se alargou, e uma força poderosa emanou dela, como se a própria terra quisesse engolir tudo. Lila tentou se segurar, mas o chão escorregou sob seus pés, e ela foi puxada para a borda da fenda. Em meio ao caos, ela sentiu o puxão do medalhão, como se estivesse chamando por ela. Lila, não! O grito de Lucas cortou o ar, cheio de uma preocupação genuína. Mas no fundo, algo dentro dela estava mudando. Uma onda de sentimentos a invadiu, e ao olhar para os rostos ao seu redor, percebeu o medo neles, não apenas por ela, mas por tudo o que estava acontecendo. O homem sombrio, sua mãe, até Clara estavam em um estado de pânico. Mas por quê? Neste instante, a fissura pareceu se fechar, e um remoinho de energia se formou. Lila sentiu-se atraída, mas um estalo de dor a atingiu. Então, em um ato impulsivo, ela levantou o medalhão, sentindo uma conexão elétrica. "O que você está escondendo de mim?" Lila gritou, olhando intensamente para o homem sombrio. "Você sabe algo que não me contou." Ele hesitou, e enquanto isso, a multidão ao fundo começou a murmurar. "Ela não pode. Não é assim que funciona." Alguém sussurrou, mas Lila não conseguia focar. Então, como se tudo tivesse sido preparado para este momento, o próprio Lucas se adiantou, seu olhar agora sério e determinado. "Lila, essa não é apenas uma luta sua. É uma luta pela cidade. E mais importante, você não é quem a gente pensava." Enquanto as palavras dele se desenrolavam, a vertigem tomou conta dela. A lembrança de cada momento que viveram juntos, cada risada, cada segredinho, estava ligada a uma verdade maior. "O que você está tentando dizer?" Lila pressionou, seus olhos fixos nele. Ele respirou fundo e, diante de todos, revelou: "Eu sou parte deles, Lila." Ele sabia desde o começo quem você era, mas não esperava que ficasse assim. A verdade caiu como uma rocha no estômago de Lila. As chamas atrás deles iluminavam a cena de desespero e traição, mas por dentro, seu coração ardia. "Você estava trabalhando com os valentões?" Lila sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. As imagens de Lucas rindo, de ele ser seu melhor amigo, agora se tornaram um pesadelo. "Você me enganou!" Lucas balançou a cabeça, claramente angustiado. "Não era bem assim. Eu peguei o lado errado por causa do que você representa. Eles só queriam que você saísse do caminho. Porém, não sou eu quem quero isso. Não sou eu que quero te machucar. No fundo, você me traiu." A raiva e a dor explodiram. Lila balançou a mão, apontando o medalhão para ele. A conexão que antes parecia uma chave, agora era uma arma, repleta de significado. "Você não pode voltar atrás." "Lila!" o homem sombrio exclamou, agora mais próximo, parecendo afetado pela revelação. "Você deve decidir. O que está em jogo vai além de nós. Há um legado, e as escolhas que você faz agora afetarão não só a sua vida, mas o futuro de Santa Clara." Nesse momento, algo mudara de novo. A fissura no chão começou a vibrar, e do seu interior um gás tóxico começou a se dispersar. Os rostos ao redor distorceram-se em dor quando a fumaça os envolveu. A atmosfera tornou-se pesada, preenchida com risos sombrios que ecoavam, como se a própria cidade estivesse rindo dela. "Somos todos peões nesse jogo", Lucas gritou, sua voz quase inaudível em meio ao barulho ensurdecedor. Mas ela não conseguia mais ouvi-lo. O peso da verdade a esmagava, e tudo o que queria era escapar. Ela olhou em volta, mirando seu pai no chão, Clara assustada, o homem sombrio com seu olhar sutilmente maligno. O que mais estava escondido? O que mais seus amigos sabiam? A traição girava em sua mente, um redemoinho de dor e confusão. "Vamos, Lila." E enquanto todos eram tragados pela incerteza, a coragem despontou no coração dela. "Eu não vou ficar aqui para ver isso acontecer." E assim, tomou uma decisão. Ao invés de correr, ela enfrentaria isso. O legado, a verdade, tudo o que estava escondido.
Se você quer saber, siga-me! Lila gritou, levantando o medalhão, a luz dele cortando as trevas da noite. Eu sou quem eu sou, e essa cidade vai entender. Uma onda de energia se dirigiu para o chão, e o mundo parecia se mover. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a fissura se expandiu violentamente, absorvendo não apenas a cidade, mas a todos ao seu redor. O desespero tomou conta. No exato momento que tudo parecia desmoronar, uma onda de poder esplendoroso brotou do medalhão, e Lila sentiu-se inundada por uma força que jamais havia experimentado. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? A pergunta soou ensurdecedora em sua mente, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia em uma luz ofuscante. Lila ficou paralisada. O medalhão brilhava em sua mão, pulsando com uma energia que a fazia sentir-se viva. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A fissura se alargou ainda mais e um vento forte começou a soprar, puxando tudo e todos para o abismo. Ela agarrou o medalhão com força, sentindo o calor intenso dele atravessar seu corpo. Lila, não! O desespero na voz de Lucas soou como um eco ansioso, mas ela não podia prestar atenção a ele. Era como se uma nova força a chamasse. O homem sombrio olhou para ela com um misto de preocupação e urgência, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Você precisa decidir agora. O que você quer? As palavras dele ecoaram na sua mente, e a confusão aumentou. Antes que pudesse responder, uma sombra se projetou na fissura. Algo se movia nas profundezas, um vulto enorme e ameaçador que parecia absorver toda a luz ao seu redor. A cidade estava em pânico, as pessoas gritando, correndo. Clara, sua mãe, ficou em choque, seus olhos arregalados. Lila, volte para cá! E então, enquanto tudo desmoronava, uma explosão de luz surgiu da fissura. Era tão intensa que apagou as chamas ao redor e forçou todos a taparem os olhos. E só então, entre as sombras e o brilho, uma figura apareceu. Era uma mulher, vestida com roupas que pareciam feitas de pura energia. Ela olhou diretamente para Lila, e o tempo pareceu congelar novamente. Eu sou a guardiã deste legado, a mulher declarou, sua voz ecoando em ressonância. E você, Lila, é a escolhida para restaurar o equilíbrio. Mas há um preço a pagar. A tensão cresceu ao redor dela, e um frio cortante atravessou o ar. O que isso significava? O coração de Lila disparou. Um preço? Lila sussurrou, sua voz quase inaudível. Um medo profundo começou a tomar conta dela. O que seria exigido dela? As sombras se adensaram à sua volta, e a figura da mulher tornou-se mais nítida. Sim, o sangue corre mais profundo do que você imagina. A mulher olhou para Lucas, e algo na sua expressão mudava. Nesse segundo, uma revelação devastadora cortou o ar como um fio afiado. Lucas, você é... Mas a frase ficou presa em sua garganta. O olhar ansioso e confuso de Lucas começou a se transformar em algo mais sombrio, mais profundo, como se ele soubesse muito mais do que estava deixando transparecer. Você não é apenas um amigo. A mulher prosseguiu, sua voz grave. Você faz parte do legado. Isso é o que eles temem. O caos ao redor enlouqueceu. As vozes se transformaram em um zumbido confuso. Lila olhou para Lucas, a mente girando vertiginosamente. Como assim? E então algo chocante aconteceu. A princípio, parecia um tremor, mas foi mais como uma onda de energia que atravessou a multidão. E as pessoas começaram a colapsar, uma a uma. Sentiu choque em seu corpo, mas não entendia o que estava acontecendo. O que você fez, Lucas? Gritou, a mágoa no tom. Mas ele não reagiu. Em vez disso, os olhos dele começaram a escurecer,
e uma expressão distorcida de dor misturada com poder tomou conta dele. A transformação foi rápida, e Lila precisou dar um passo para trás, aterrorizada. Você está mudando. Eu sou quem sou, Lucas disse, a voz dele agora mais profunda e ressoante, quase como se houvesse outra pessoa falando através dele. A confusão reinou em sua mente, e tudo o que sabia estava mudando em questão de segundos. O medalhão na sua mão começou a vibrar. Você precisa abraçar seu verdadeiro eu, Lila. A mulher guardiã exclamou, a intensidade de sua voz cortando as trevas. Só assim você poderá enfrentar o que vem a seguir. A fissura no chão começou a se expandir ainda mais, engolindo partes da cidade e, ao mesmo tempo, revelando segredos enterrados e antigas promessas. Lila se sentiu tomada por um redemoinho de emoções, cada segundo aumentando a tensão entre ela e Lucas. Ele não era apenas seu amigo. Havia algo muito mais profundo, algo que estava escondido em sua linhagem. Então, em um momento de pura adrenalina, Lila decidiu. Levantou o medalhão. Eu vou descobrir a verdade, gritou, sentindo a força dentro dela crescer. E eu irei me levantar contra qualquer um que tentar me derrubar. E antes que pudesse realmente entender, o mundo ao seu redor começou a se dividir entre luz e escuridão. Os gritos da multidão ecoaram, e entre eles Lila percebeu a verdadeira natureza de Lucas. Ele não era apenas um amigo, ele era parte da linha que defendia os segredos da cidade, e seus laços com ela eram mais complexos do que jamais poderia imaginar. Enquanto a fissura continuava a se expandir, Lila teve um vislumbre do que estava por vir. O que mais estava escondido em Sampa Clara? E mais importante, quem poderia ela confiar? A decisão que tomou mudaria tudo. A noite estava longe de acabar, e o legado que agora carregava pesava sobre seus ombros. A batalha estava apenas começando, e a verdade sobre quem realmente eram os habitantes de Santa Clara ainda permanecia nas sombras. A espreita pesava no peito aumentar, enquanto o medalhão brilhava intensamente em sua mão. Eu sou a chave! Eu sou a escolhida! Gritou com toda a força. A fissura no chão rugia como um monstro faminto, engolindo tudo à sua volta. Olhou para Lucas, que agora se transformava bem diante dela. O choque e a dor no rosto dele expunham a verdade que ela estava prestes a descobrir. Lila, você tem que agir. Faça isso. Lucas berrou, sua voz uma mistura de desespero e urgência. As sombras começavam a se mover, cercando o grupo, e Lila sabia que não poderia hesitar. Ela levantou o medalhão acima da cabeça, sentindo a energia pulsar através dela. Nesse instante, toda a cidade parou. As chamas, o caos, os gritos, tudo desapareceu por um momento. A voz da mulher guardiã ecoou em sua mente. Você deve escolher. O legado vai depender de você. Com determinação, Lila gritou. Eu escolho defender meu povo. Eu escolho a verdade. Um brilho ofuscante rompeu do medalhão, envolvendo seus amigos, sua mãe e até mesmo Lucas em um emaranhado de luz. A fissura começou a se fechar, e Lila sentiu o poder dentro dela, um calor que pulsava, preenchendo o espaço vazio que havia sempre existido. Vocês não vão me controlar. Este é o meu destino. O chão tremeu, e uma onda de energia varreu o campo, dissipando as sombras e fazendo com que os valentões recuassem, aterrorizados. A cidade se iluminou, revelando o que antes estivera oculto. As pessoas ao redor olhavam, pasmas, enquanto a verdade se desdobrava diante de seus olhos. Lila sentiu uma conexão mágica com tudo e todos. Era como se cada batida de seu coração unisse a cidade inteira. A mulher guardiã, mais clara do que nunca, sorriu. Você fez a escolha certa, Lila. O poder corre em suas veias. Agora, você pode decidir o que fazer com isso. E antes que Lila pudesse dizer algo, a mulher fez um gesto,
e o chão se fechou completamente, uma nova ponte se formando, que ligava todos ali presentes. O medo se dissipou e as chamas finalmente se apagaram. Lila baixou o medalhão. Exausta, mas livre, olhou para Lucas, que agora voltava ao seu estado normal, os olhos amendoados cheios de confusão e desespero. "Por que você não me contou?" perguntou Lila, a voz trêmula. "Você me traiu. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria te proteger." Lucas respondeu, a dor estampada no rosto. Mas algo mudou no olhar dele, como se uma nova esperança tivesse surgido. "Lila, temos que trabalhar juntos agora. A cidade precisa de nós." A multidão ao redor começou a murmurar. Clara, sua mãe, se aproximou, o alívio misturado ao medo. "O que vocês fizeram? O que aconteceu aqui?" disse ela, ainda assustada, mas com uma nova determinação. "Lila, você mudou tudo." "Sim, mãe, eu descobri quem realmente sou," Lila respondeu, um sorriso tímido surgindo. "E agora sabemos que o passado e o futuro estão interligados. Precisamos nos unir para enfrentar o que vem a seguir." Enquanto a cidade começava a se recuperar, Lila percebeu que o legado não era apenas sobre poder, mas sobre conexão, amor e escolhas. Juntos, eles poderiam construir um novo futuro. Porém, antes que pudessem relaxar, o céu escureceu novamente. Lila olhou para cima, vendo sombras mais profundas se aglomerando. Eram como nuvens de tormenta, prestes a desabar. E uma voz soou, distante e ameaçadora. "Você pode ter vencido essa batalha, mas a guerra está longe de terminar." E com essa advertência pairando no ar, Lila sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. "Ei, você precisa se inscrever agora. Esse é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que realmente precisam conhecer este final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!